Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Este é meu canal, Manhã com Cristo. O objetivo é ganhar uma alma para o Senhor. Deixe aqui seu like, se inscreva, curta e compartilhe. Aqui você verá sonhos, revelações e testemunho da minha vida, para edificar a minha fé e a tua fé. Hoje nós veremos um sonho que eu comentei no vídeo anterior. É um sonho de revelação, um sonho que eu tive há tempo, mas sonhos de Deus, sonhos pelo Espírito Santo, são sonhos inesquecíveis. Passa o tempo que passar, mas nós não esquecemos, fica na memória. Foge do controle do ser humano, foge da estrutura do ser humano. É um sonho que fica gravado na mente. Tenho sonhos desde quando eu era criança, ainda lembro dos sonhos. Tem uma passagem na Bíblia que diz que José era sonhador, que José tinha sonhos e revelações, né? Este homem não foi aceito nem na sua própria família. Os seus irmãos não aceitavam o sonho de José. E eu vejo aquela passagem na Bíblia e eu me identifico muito com ele. Também tenho sonhos desde a minha infância, desde criança, coisas que eu não entendia e que hoje, na palavra do Senhor, nas pesquisas do Senhor, eu venho a pesquisar e eu venho entender que os sonhos que eu tenho são sonhos proféticos do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Então vamos contar os sonhos de hoje. Esse sonho eu sonhei há um tempo já. Vamos dizer 6 anos, eu acho. Eu tive esse sonho. Eu sonhei que eu estava num lugar muito bonito, uma grama muito verde, um lugar muito bonito. E tinha um lugar mais alto, assim, um relevo alto. Eu estava sentada naquele lugar ali e tinha uma pessoa do meu lado, uma mulher. Ela tinha um cabelo grande, um cabelo bonito e até a cintura o cabelo dela. Ela era perfeita. Teve um momento que eu olhei para trás assim, para ver ela melhor, porque aquilo ali me chamava muita atenção, aquela pessoa era muito perfeita, era muito bonita. E eu olhei para trás assim, vi até o cotovelo dela assim. E eu olhei assim, como ela é linda, como ela é perfeita, é uma pessoa assim, perfeita. Nós somos seres humanos e nós somos bonitos, nós temos a nossa formosura, mas aquela pessoa ali, ela fugia do nosso ser humano, irmãos. E eu olhava para ela assim e pensei comigo, como ela é bonita. E quando eu olhei para ela, ela estava olhando para mim e rindo. Ela entendia tudo que eu pensava. Os meus pensamentos naquele momento, ela conseguia ler, ela conseguia entender. E nós estávamos ali naquele relevo, olhando para a frente. Eu olhei para a frente assim, eu vi um enorme portão. O portão era muito grande, tinha as colunas assim, enormes, era alto, era grande. E olhando para aquele portão ali, tinha uma cor, irmãos, uma cor de bronze ou um ouro escuro assim. Até hoje já coloquei esse vestidinho aqui para mostrar mais ou menos a cor. Era uma cor de bronze, assim, era um bronze ou um ouro escuro. E aquele portão muito grande, muito alto. Mas o que me chamou a atenção é que o portão não abria todo. Abria só uma portinha. Tinha o portão grande e abria uma portinha. Tipo uma garagem, assim. Abria uma portinha. E aquela portinha, ela abria, saía uns seres ali, umas pessoas. Eles saíam e eles voltavam. Eles saíam e eles voltavam. Mas quando eles entravam na porta, era só de um. Eles saíam e voltavam. E era um movimento. Era um movimento constante naquela porta. Eles entravam e saíam. E olhando para aquela porta ali, assim, com aquela mulher. E eu disse assim, ó. Eu vou esperar um sair. Vou me descuidar
Eu vou deixar ela se descuidar de mim e vou entrar correndo naquela porta. Eu quero ver o que tem lá atrás. Não sou, irmãos. E ela tava ali comigo e me olhou assim e riu. E ficava olhando pra porta. Chegou uma hora que ela disse, vamos, chegou a hora, vamos entrar. Ela estava aguardando um momento, ela estava aguardando ali alguém chamar ela, mas eu não ouvi voz nenhuma. Mas tudo era um entendimento dela. Ela olhava para a porta comigo e ela entendeu a hora de nós entrarmos ali. E nós entramos ali naquela porta, irmãos. Quando eu entrei naquela porta, eu vi assim uma sala enorme de grande. E era tudo branco. E tinha essas pessoas que caminhavam. Essas pessoas estavam em movimento ali. Constante, movimento constante. Iam e voltavam, tinham alguma coisa na mão, parecia uma bandeja. Eu não entendi muito bem o que era. E nós caminhando ali, chegamos lá no fundo assim dessa peça, era tudo branco, não tinha nada de colorido, não, era tudo branco. Chegamos lá nessa peça, irmãos, e tinha um lugar alto assim. Irmãos, eu vi tipo 2 cadeiras, tipo 2 poltronas brancas. E as guardas assim, dessa cadeira, as guardas dessa poltrona assim, eram largas assim. E eram brancas. E ao meu ver, aquelas guardas assim da poltrona eram brancas de pedra quadrada. Não eram redonda, não era forma, era quadrada. Irmãos, eu fiquei ali um pouco abaixo assim. Eu vi que era trono aquilo ali. Em filme a gente vê os tronos que ficam em um lugar mais alto, né? E eu fiquei ali num lugar plano mais baixo. E atrás o movimento, aquelas pessoas trabalhando inconstante, apuradas, apressadas, aquelas pessoas. E eu cheguei ali com essa pessoa do lado, com essa mulher do lado, assim. E fiquei olhando, irmãos, quando eu ergui a cabeça, assim, quando eu olhei para aquele trono, irmãos, tinha 2 seres ali. Um do lado do outro, aquele ser, irmão. E eles conversavam, aquela pessoa que estava do meu lado conversava com eles. Eu não entendia o que eles conversavam. Eles conversavam lá e ela entendia que ela me dizia. E ela me dizia assim, ó, está bem perto. O filho, só falta a ordem do pai para o filho. Ela me disse assim. E eu olhei para aquele trono assim, irmãos. Eu vi que tinha 2 seres assim, e eram vestes brancas, até os pés, assim, aquelas vestes brancas, assim. Era um vestido só. Um vestido só, irmãos, naquele ser, assim. Mas quando eu olhei para cima, assim, porque eu queria ver o rosto, eu queria ver quem era que estava ali. Tinha uma luz, como se fosse o sol, assim. Sabe quando a gente olha pro sol, que a gente olha assim, não consegue ver que tem uma luz forte, não consegue ver o formato, ver. Era assim, irmãos. E eu fiquei ali olhando e ela disse, vamos. E eu olhei pro lugar, eu senti o ambiente. O ambiente era um ambiente bom, um ambiente de paz, que a nossa alma ali, ela gostou, ela não queria mais sair dali. Um ambiente puro, um ambiente de paz, uma tranquilidade que não via assim, era paz. Reinava a paz naquele lugar que não tem em outro lugar, nem na igreja a gente não encontra aquela paz que tinha naquele lugar. E ela disse, vamos. E eu disse, não quero ir. E ela disse, vamos. E ela encostou a mão assim nas minhas costas. Então eu cheguei até a porta de novo para sair. Irmãos, e quando eu cheguei aquela porta, eu tranquei meus pés assim. E ela fez assim com a mão e eu tranquei meus pés chegavam juntos assim, irmãos, sabe? Eles balando. E eu não queria sair daquele lugar. E ela fez assim com a mão, vamos. E nós passamos a outra porta. Eu não vi abrir a porta, eu não vi se ela abriu a porta, eu só sei que ela encostou a mão nas minhas costas e nós saímos. Irmãos, e quando nós saímos ali, naquele gramado que nós estávamos antes ali, era um gramado tão macio. Estava ali também meu pai e a esposa do meu pai junto. Meu pai remangou as calças ali naquele lugar, até o joelho assim, descalço. Eu só vi ele caminhar naquele lugar ali e
assim, apressadamente, ele corria, eu via a sola dos pés dele, alegre naquele lugar. E nós viemos caminhando assim, e quando eu olhei para o lado, irmãos, assim, tinha um riozinho que corria, e eu olhei para trás, assim, aquele rio, ele vinha lá dentro, vi o portão, e vi que aquele rio vinha lá de dentro, assim, atrás do portão, assim, e aquele rio passava, assim, aquele rio, naquelas pedrinhas, assim, e eu olhei para aquele rio, assim, as pedrinhas brancas, pareciam vidros embaixo, assim, naquele rio, e tinha um som daquelas águas, mas era um som, assim, diferente, não era tipo um som de uma correnteza. Aquele som daquelas águas assim nos chamava atenção, parecia que cantavam, parecia que tinha uma canção naquelas águas ali. E eu cheguei perto e fui olhar para aquela água e a minha imagem não refletiu. Sabe, quando nós chegamos num rio, que nós olhamos para o rio assim, a nossa imagem reflete. E eu cheguei ali, naquele rio, e ela não refletiu. E eu fiquei atenta, aquelas pedrinhas pareciam um vidro. E aquela a correntezinha assim, a correnteza que descia, e parecia que ela cantava, parecia que era uma canção, não era barulho só de águas, tinha barulho de águas, mas tinha um som que parecia que tinha uma música ali. E eu fiquei encantada, e ela disse assim, vamos. E nós íamos caminhando assim, e meu pai mais na frente, e meu pai alegre, os pés dele assim caminhavam, erguiam os pés, que eu chegava a ver a sola dos pés dele caminhando. E eles vinham na minha frente. E eu caminhando naquele gramado, eu olhava para os lados, um gramado verde, não tinha árvore, não via árvore. Eu só via aquele gramado verde. Verde ali que parecia macio, muito macio, que nossos pés assim afundavam. E nós vinha vindo, aquele rio do lado assim. Eu não vi o fim daquele rio, não vi o fim. E quando eu cheguei mais perto, assim, ela me disse, tu conhece aquele lugar lá? Eu disse, sim, conheço aquele lugar. É aos fundos da minha casa. E ela disse assim, agora tu tem que ir? Eu disse, não, eu não quero ir, aqui é bom, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui, eu não quero ir para casa. E ela disse assim, tu tem que ir, não chegou a hora ainda. E ela fez mais uma vez. Ela tocou nas minhas costas, assim, suavemente. E eu acordei na minha cama, irmãs. Quando eu acordei, eu vi assim, ó. Eu acordei sentada naquele suspiro na cama. Irmãs, e a minha carne, o meu corpo, tremia aquela carne, tremia aquele corpo, como se eu tivesse levado um choque de alta tensão. A minha carne tremeu 3 dias. Tremia assim a minha carne, eu levei 3 dias tremendo. Até eu trabalhava, eu cheguei no serviço e tremia. Ela disse, mas por que tu tá nervosa? Eu disse, não, foi só um sonho que eu tive. A minha patroa não gostava muito dessas coisas, eu não comentava com ela. Não abria a porta, eu não poderia falar para ela. Irmãos, eu fiquei 3 dias com a carne, tremia assim, ó. Tremia como se fosse um choque elétrico. Eu fiquei naquele sonho. Mas o que me incomodou, o que eu fiquei entristecida, que eu não bebi aquela água, irmãos. Aquela água estava ali no rio, ali, linda, branca, cristalina, e eu não bebi aquela água. E aquilo ali, quando eu acordei, ficou me incomodando. Por que que eu não bebi aquela água? Por que que eu não peguei e não bebi aquela água? Aí, irmãs, eu fui entender o sonho. Agora há pouco tempo eu vim entender. Cristo é a água viva. E quando nós aceitamos a Jesus, nós já temos essa água no nosso coração. É Jesus, é Cristo, nós já aceitamos a água da vida. Ele nos já deu a água da vida eterna. Basta nós aceitarmos Ele como nosso único Salvador, nós já temos essa água. Nós já temos a água da vida em nossas vidas, em nosso coração. E o trono, irmãos, eu pesquisei na Bíblia o que era o trono branco. Diz aqui na Bíblia trono branco, e eu fui ler, eu fui pesquisar. Irmãos, e eu não entendia por que eu não conseguia me comunicar com aquele ser branco. Por que eu não conseguia me comunicar? Aí, irmãos, eu entendi. É Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo que é nosso intercessor. É Ele nosso mediador.
É Ele que leva nossas orações para o Pai. É Ele que se comunica com o Pai. Nós não podemos, irmãos, porque nós estamos ainda na carne. A nossa carne não suporta, a nossa carne não aguenta chegar até a presença do Pai. Por que que hoje a nossa oração é o nosso mediador que leva? Porque a nossa carne, o nosso corpo não suporta, irmãos. Ele não pode, ele não vem ele se comunicar. Jesus subiu aos céus, disse que ia voltar para buscar a sua amada igreja e que nós seríamos transformados no corpo como o dele. Porque o nosso corpo é da terra, o nosso corpo é pecador, o nosso corpo não aguenta a grandeza, o poder do Senhor. Aí eu entendi tudo, irmãos, que é o nosso Espírito Santo, é Ele que se comunica com o Pai, é Ele que leva nossas orações para o Pai. Então aqueles sonhos ali era o Espírito Santo que estava do meu lado, que veio em forma de mulher, e aquela mulher era perfeita, que ela não tinha beleza da terra, mas ela tinha uma beleza espiritual, ela era perfeita, os cabelos dela eram até a cintura, e eram assim meio onduladinho nas pontas, eram cabelos naturais. Hoje em dia a gente estraga tanto o nosso cabelo com químicas, irmãs. E eu comecei a entender que o nosso cabelo ele é santo, ele tem a unção, irmãos. E nós estragamos tanto o nosso cabelo. E Deus quer a nossa natureza própria, Deus quer a nossa natureza que Ele fez, irmãos. E eu pesquisei aqui na Bíblia sobre o trono branco, para não deixar só nas minhas palavras, para entender um pouquinho mais, irmãos. Está em Apocalipse 20, 11. E diz assim a palavra do Senhor: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Amém, irmãos? Então essa palavra aqui, trono branco, estava sentado sobre ele a presença, que fugiu da terra e o céu. Irmãos, esse sonho é profético, esse sonho é de revelação. Foi uma visita aos céus que eu tive em sonho, irmãos. E esse sonho me gravou muito na memória. E o tremor da minha carne, o tremor explica que nós não conseguimos a presença do Senhor, o poder do Senhor, nosso corpo não aguenta, irmãos. Então esse sonho que eu deixo para hoje, esse sonho de revelação, esse sonho que eu tive, que estive a presença, muitos irmãos, tem muitos testemunhos da visita aos céus, né, irmãos? E esse sonho, esses seres caminhando, trabalhando, indica que está tudo perto, tudo próximo. Eles têm ordem para trabalhar, eles têm ordem para arrumar, para nos esperar, que Cristo está voltando. Jesus está pronto para receber a ordem do Pai, para nos buscar, irmãos. Eu sei que esses sonhos, vai ter muita crítica, vai ter muita perseguição, mas eu não vou parar, porque é um chamado que eu tenho. José também teve sonhos. José ali sonhou, que os molhos se encurvavam para ele contou para o pai, e o pai interpretou os sonhos, que os irmãos iam se encurvar para eles. Depois José teve outros sonhos, que 2 molhos se encurvaram, aí até o pai ali interpretou o sonho e disse: mas então eu e a sua mãe vamos nos encurvar para ti. Ele não foi aceito, José não foi aceito porque ele sonhava, ele foi vendido como escravo, mas tudo tinha propósito na vida dele. Depois ele foi governador do Egito, irmãos, e ali ele recebeu sua família de braços abertos, que eles foram comprar alimentos, e José era grande homem, sábio, porque ele tinha o Espírito Santo com ele, e ali ele fez um grande celeiro, que teve a abastança de alimento para toda ali a região, todo ali o povo que estava em fome naquele tempo. Ele também sonhou com as vacas magras, vacas gordas. Então esse foi um grande homem. Mas isso nos prova que ele também não foi aceito com os sonhos proféticos que eles tinham, irmãos. E isso não vai me calar, porque eu tenho base na Bíblia. Que Deus usa quem Ele quer, irmãos. Deus usa até um animal para nos ajudar, para nos salvar. Deus usou até a mula ali para falar, irmãos? Então, irmãos, outro dia eu venho contar o sonho de um animal que nos socorreu, um animal que nos veio nos dar um aviso, um alerta, e eu vou testemunhar esse sonho também. Esse sonho não é sonho, é um testemunho que aconteceu na minha vida real em uma viagem que eu fiz. Amém, meus amados irmãos?
Então eu fico por aqui, espero que vocês gostem, espero que vocês curtem, compartilhem, se inscreva, que tem muito mais, irmãos, sonhos, revelação, testemunhos, e tem muito mais da parte de Deus para nós, acrescentar nossa fé, irmãos, coisas que acontecem comigo, esses sonhos são proféticos, são sonhos de Deus, eu sei quando é de Deus, eu sei quando é sonho comum. O sonho comum é esquecido, ele passa, lembra um pouquinho só e depois ele passa, mas sonho profético não. Esse é gravado na minha mente, eu posso passar o tempo que passar e esse sonho eu lembro dele, irmãos. Amém, meus amados irmãos? Ficamos por aqui então, vamos fazer uma oração. E espero que esse canal sirva de bênçãos, que vai a todos os lares, que uma alma se converta, que uma alma escute e que uma alma venha retornar para os caminhos do Senhor. Esse é o objetivo desse canal, o objetivo desses sonhos, dessas revelações, ganhar uma alma para o Senhor. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração então nessa manhã e vamos encerrar no dia de hoje. Manhã com Cristo. Esse é o meu objetivo, de tirar a minha primeira hora do meu dia, tirar para Cristo. Os dias que eu não gravo vídeo, também eu estou em estudo, também eu estou lendo a palavra, também eu estou fazendo meus temas de teologia, eu estou fazendo um curso muito bom, está acrescentando muito minha fé, eu estou estudando mais a palavra de Deus. Esse curso de teologia é muito importante para nós, todos os cristãos, fazer. Amém, amados irmãos? Vamos orar então. Amado Deus, amado Pai que está no céu, na Tua presença, meu Senhor poderoso, que nós estamos, te agradecendo, meu Pai querido, por essa oportunidade que eu tenho de levar a Tua palavra, de levar esses sonhos, de levar, Senhor, testemunhos, que todos possam ver, Senhor, crer, acrescentar fé, meu Senhor. E hoje meu objetivo, meu Pai, nesse canal é ganhar uma alma para Ti. Senhor, até o final do ano, se uma alma, Senhor, for salva, se uma alma, Senhor, se converter, se entregar para Ti, ou retornar para Teus caminhos, Senhor, eu já estou grata, eu já estou satisfeita, Senhor, porque esse é o objetivo, meu Pai querido, a levar a Tua palavra aos quatro cantos do mundo, é promessa, é a Tua promessa se cumprindo na minha vida, meu Senhor querido, e aqui eu estou, porque eu sou obediente ao meu Senhor, eu obedeço ao meu Cristo, embora seja, às vezes, mal entendida, às vezes caluniada, às vezes perseguida, Senhor, mas eu ouço a voz do meu Espírito Santo. Eu ainda tenho ouvidos sensíveis ao meu Espírito Santo. E quando Tu estiveres falando comigo, meu Senhor, nada vai me parar. E, Senhor, também eu agradeço esse canal, YouTube que abriu as portas, está aberto para aqueles que querem falar Teu Evangelho, fazer pregações, contar sonhos, profecias também, Senhor. Eu agradeço muito essa porta que Tu abriu. Eu agradeço muito, meu Senhor. E agora eu fico por aqui, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Ficamos por aqui, então. Espero que gostem, que continuem assistindo. E essa semana eu estarei testemunhando sobre esse testemunho que eu tenho, um animal que nos socorreu, irmãos. Deus usa até os animais quando Ele quer. Todos são criação dele. Então Ele usa como Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer. Amém, meus amados irmãos? Em nome do Senhor Jesus, ficamos por aqui. A paz do Senhor. Amém, amém.